Oi, gente! Professora Daniele por aqui, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vim explicar da forma mais simples que eu sei o que é o transtorno do TDAH. Então, em primeiro lugar, esse nome TDAH, na verdade, é uma sigla, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas é importante aqui logo de cara eu explicar para vocês que esse transtorno não são todos os indivíduos que possuem o transtorno que vão ter os mesmos sintomas, até porque existem 3 formas de apresentação desse transtorno. Então, vou te explicar de um jeito bem fácil. Tem pessoas que não possuem o componente H, elas só possuem o TDA, então transtorno do déficit de atenção. Então, nessa forma de apresentação, os sintomas predominantes ali dessa pessoa vão ser os sintomas da desatenção. Também tem pessoas que possuem esse transtorno, mas que possuem o componente H. Então, elas têm a hiperatividade também. Então, nessa pessoa, os sintomas predominantes serão relacionados à hiperatividade. E tem também uma terceira forma de apresentação do transtorno do TDAH, que é o tipo combinado. Então, é a pessoa ter os sintomas da desatenção e da hiperatividade. Então, existem aí alguns testes que podem serem feitos, né? O ideal é realizar uma avaliação neuropsicológica para que você consiga fazer todos os testes e consiga entender melhor, primeiro, se você possui esse transtorno e, se você tiver o transtorno, qual é o tipo, qual é a forma de apresentação mais predominante aí no seu caso, porque é somente dessa forma que você vai conseguir fazer um tratamento e também algumas mudanças, né, comportamentais que sejam mais eficientes aí para amenizar, para aliviar os seus sintomas. Então vamos entender um pouco melhor. Gente, o TDAH, não importa qual é o tipo de apresentação, tá? Se é combinado, se é desatento ou se é hiperativo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que quer dizer isso? Ele é um transtorno que surge durante o desenvolvimento e o amadurecimento cerebral. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele começa a ser formado desde a nossa vida intrauterina, quando nós estamos ali na barriga da nossa mãe, e ele vai se formando, tem a formação dos lobos cerebrais. Aí depois que nós nascemos, né, o nosso cérebro ali já vai estar formado, mas ele ainda vai estar em desenvolvimento, em amadurecimento. Então esse desenvolvimento, pessoal, ele vai fazendo o quê? De acordo com as experiências que você tem, de acordo com o conhecimento que você é apresentado. Então, por exemplo, aprender ali na escola, aprender uma nova língua, ser educado pelos pais, aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer. Todas essas coisas vai formando no nosso cérebro mudanças. Então, na verdade, são novas circuitarias neurais que nós chamamos de engramas, que é como se fossem camadas de neurônio que vão se formando ali no nosso cérebro. Então o bebê ele nasce ali com o cérebro formado, mas esse cérebro ele vai continuar em desenvolvimento. Até quando, Até quando ele vai continuar em desenvolvimento? Então assim, é óbvio, pessoal, que durante a infância, que é a nossa fase da vida onde nós aprendemos muito mais, a gente tem que aprender a engatinhar, depois andar, depois a comer, a falar. Então, são muitas coisas novas ao mesmo tempo. Então, durante a infância, durante o período escolar, a fase ali de desenvolvimento cerebral, ela é muito intensa. E aí, conforme nós vamos avançando na nossa idade, esse desenvolvimento e amadurecimento cerebral, ele continua, mas de uma forma um pouco mais amena, né? De uma forma um pouco mais discreta. Mas, na verdade, termina, né? Mais ou menos os estudos dizem que é por volta dos 25 anos que o cérebro para de se desenvolver. Mais ou menos, tá? Então, o que acontece? Até lá, né? Você tem aí o seu cérebro mudando de forma. Então, isso nós chamamos na neurociência de neuroplasticidade. O que é esse termo neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele é plástico, ele tem a capacidade
de mudar de forma. Então, um plástico, se nós pegarmos uma garrafa plástica e submetermos ela ao aquecimento, né, no fogo, ela vai mudar de forma, não é? Ela vai derreter, vai encurtar, ela vai mudar o seu formato. Então, nós falamos na neurociência que o nosso cérebro, ele faz neuroplasticidade, ele tem essa capacidade de mudar de forma. E ele muda de forma de acordo com as coisas que nós fazemos, como eu disse, de acordo com o nosso ambiente. Então, gente, quando eu digo ambiente, eu não estou falando única e exclusivamente de lugar. O ambiente, ele inclui os lugares que você vive, que você visita, que você frequenta, inclui as atividades que você faz, as coisas que você está habituado a fazer. Então, por exemplo, estudar, ler um livro, fazer uma atividade física, ter comportamentos bons ou ruins, né? Então, as suas atividades e também as pessoas com quem você mais convive. Então, tudo isso aí forma o seu ambiente. Então, as atividades que você faz, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, elas induzem neuroplasticidade cerebral. Então, seu cérebro ele vai mudando de acordo com esse ambiente. Então, alguns alunos até me perguntam, falam assim, mas então você tá falando pra gente que, por exemplo, se eu tenho um amigo de infância que ele tem péssimos hábitos, ele ensina coisas ruins, né? É claro que ele é uma má influência, mas você está falando que ele pode mudar o meu cérebro? Eu tô falando que sim, tá? Se você ficar convivendo muito com ele, você vai acabar ficando cada vez mais parecido com ele. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai formar novos engramas, novas circuitarias, de acordo com aquele convívio que você está tendo, com aquele aprendizado que você está tendo. Então é por isso que é muito importante a gente modular o nosso ambiente, tá? O ambiente, ele modula o nosso comportamento. Se você está num ambiente frio, você é induzido a colocar uma blusa. Se você está num ambiente que está calor, você é induzido a tirar a blusa, por exemplo. Então, a gente tem que saber modular melhor o nosso ambiente. Então, o que acontece? Esse cérebro ele vai modificando até cerca dos 25 anos. A pessoa que tem TDAH, né, como é um transtorno que afeta o neurodesenvolvimento, o final desse amadurecimento cerebral, ele tende a ser um pouco mais tarde, tá? Então, ele tende a terminar mais por volta dos 30 anos, 30 e poucos anos. E aí, depois desse período, né, em qualquer pessoa com TDAH ou numa pessoa neurotípica, né, que não tem nenhum transtorno, ela só vai fazer neuroplasticidade de acordo com isso que eu falei, com o ambiente. Se ela aprender uma nova língua, o cérebro dela vai mudar de forma. Se ela aprender, ler um livro diferente, o cérebro vai mudando de forma, tá? Mas aí é de uma forma muito mais pontual, certo? Então, o que acontece, pessoal, dentro do cérebro com TDAH? Então, na verdade, são várias mudanças, mas o que a gente tem aí evidenciado, né, cientificamente falando, o que mais traz a diferença são mudanças significativas no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região do nosso cérebro que fica aqui, ó, atrás da nossa testa, no lobo frontal. Essa região, gente, é a região mais nobre do nosso cérebro. É a região que gasta mais energia cerebral. Então, para vocês terem uma ideia, é a região que mais nos diferencia dos outros animais. Então, por exemplo, um cachorro, né? Por que ele tem aqueles comportamentos ali que o humano não tem, a maioria dos comportamentos? É porque o córtex pré-frontal dele não é desenvolvido e no humano é desenvolvido. Eu vou falar um pouquinho sobre as funções e vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Então, o que acontece? Para o córtex pré-frontal, né, que é a região nobre do nosso cérebro, é a região responsável pelas funções executivas do cérebro. Para ele funcionar bem, ele precisa que tenha ali naquela região neurotransmissores. Então, todo o nosso cérebro, ele é regulado por neurotransmissores, né? Dentre outras substâncias, os neurotransmissores são muito importantes para a regulação ali das áreas cerebrais. 2 neurotransmissores vão estar em baixa no córtex pré-frontal de um cérebro com TDAH, que é a noradrenalina
e a dopamina. Então você já deve ter ouvido falar, a pessoa que tem TDAH tem pouca dopamina. Na verdade, não é isso. Ela tem menos dopamina e é um tipo de dopamina ali, né, que é jogada em uma região do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Então o que acontece? Com menos dopamina no córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal, como eu falei, é responsável pelas funções executivas. Então, essas funções executivas, elas vão ficar menos ativadas. É como se o córtex pré-frontal ficasse mais desligado. E o que são essas funções executivas? Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Mas, memória de trabalho. Então, é por isso que a pessoa com TDAH esquece o que estava fazendo, esquece o que estava falando, entra no cômodo e esquece o que estava procurando. Outra coisa, controle inibitório. Controle inibitório é o que faz a gente parar, mesmo não querendo. É aquele freio que você tem, não fala isso. Ou, por exemplo, não vou comer mais um pedaço de pizza, né? Então, esse controle inibitório, córtex pré-frontal, função executiva, vai ficar em baixa. Outra coisa, planejamento. É por isso que a pessoa que tem TDAH, ela se perde muito no que tem que fazer. Ela não tem clareza do que ela precisa fazer, a ordem do que tem que fazer e acaba não fazendo nada. Outra coisa, tomada de decisões. Então, pessoa com TDAH normalmente tem dificuldade em tomar decisão, mesmo que seja uma decisão simples. Vou começar fazendo isso e depois aquilo. E raciocínio lógico também. Então, raciocinar logicamente, né, pensar o que é melhor, a ordem das coisas, a solução, achar soluções, ela vai ter dificuldade porque também é no córtex pré-frontal e essa região é como se ela tivesse menos ativada. Então é assim, gente, algumas substâncias que nós podemos fazer uso, elas também vão deixar o córtex pré-frontal menos ativado. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele deixa o córtex pré-frontal menos ativo. Pode perceber, uma pessoa embriagada, ela perde o controle inibitório, ela não quer parar de beber, né? Ela não tem vergonha de nada, então nada inibe ela. Ela perde a memória de trabalho, ela esquece o que estava fazendo, esquece o que falou e assim por diante. A pessoa que sofreu um acidente e afetou o córtex pré-frontal, ela vai ter esses sintomas também das funções executivas. Inclusive na neurociência, a gente tem um caso bem famoso que é do Finas Gage. Ele trabalhava ali numa ferroviária e ele se acidentou. Uma barra de ferro atravessou seu crânio, atravessou o córtex pré-frontal. Então ele foi afastado do trabalho, mas depois quando tentou retornar, não conseguiu, porque as funções executivas dele estavam muito comprometidas. Então ele começou a ter comportamentos promíscuos, né? Perdeu totalmente o controle inibitório, não se lembrava mais de nada. Então isso prejudicou até o seu convívio com seus familiares. Então essa região do córtex pré-frontal, ela precisa estar bem ativada para que você consiga desempenhar suas tarefas, ter controle inibitório, ter uma boa memória operacional, ter foco, ter organização, ter atenção e assim por diante. Então, nos casos ali do transtorno do TDAH, naturalmente isso vai estar prejudicado por conta do déficit de noradrenalina e dopamina nessa região. Mas e o que causa então o TDAH? O que faz uma pessoa nascer com esse transtorno? E será que ela pode desenvolver o transtorno ao longo da vida? Será que os hábitos que ela tem podem aí desencadear esse transtorno nela? Bom, é o seguinte, vamos lá, por partes, sobre as causas. O que a gente sabe hoje, né? Nós não temos uma única causa pré-estabelecida, não. Na verdade, o que a gente sabe é que o TDAH, as causas dele são multifatoriais, ou seja, depende de mais de um fator. Um desses fatores aí, que é muito importante, é o fator genético. Então, a gente sabe que existe aí uma relação, existem alguns genes envolvidos nessa questão. Até porque, pessoal, a expressão desses neurotransmissores, dopamina, noradrenalina e os receptores dele no cérebro, ali nos nossos neurônios, eles são o quê? Eles são proteínas. Então, nós temos genes para produzir cada uma dessas proteínas. Então, existe sim a questão genética. É por isso que ali na avaliação neuropsicológica é perguntado se tem caso de TDAH na família, se tem caso de autismo. Ah, mas o que tem a ver? Tem alguns genes incomuns, tá? Mas não é somente isso, tem outras causas também. Tem alguns estudos que apontam coisas, por exemplo, comportamentos que a mãe teve durante a gestação.
pode favorecer aí o surgimento de um transtorno. Então, por exemplo, o tabagismo, né, na gestação, a mãe fumar durante a gravidez, o alcoolismo, o uso de drogas, essas coisas, elas não são tão determinantes, mas elas contribuem para o surgimento dos sintomas. E outras coisas também aí estão em estudo, né, para avaliar se tem relação ou não. Mas é importante que você saiba que, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, para ser TDAH mesmo, né, a pessoa ela já tem que apresentar sintomas desde a infância. Por quê? Porque é lá na infância que o nosso cérebro sofre mais neuroplasticidade. Então, é onde os sintomas estão mais presentes, estão mais visíveis, tá? Então, ninguém adquire TDAH ao longo da vida. O que pode acontecer é os sintomas do TDAH irem piorando ao longo da vida. Então, o que a gente tem hoje, né, que é muito importante, primeiro, quem tem o transtorno já tinha o transtorno, tá? Nasceu com o transtorno. Mas tem duas coisas aí, dois fatores cruciais. Antigamente, nós não tínhamos muito estudos para isso. Então, muitas pessoas já tinham o transtorno do TDAH, mas ele não era conhecido, tá? Então, às vezes as pessoas achavam que era uma criança só inquieta, mal educada, era uma criança ansiosa, e a criança tava lá roendo lápis, né? Levantava toda hora. Era muito confundido com transtorno de aprendizagem. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Então, antigamente, por conta da falta de estudos, a falta de conhecimento, muitas pessoas deixaram de ser diagnosticadas. Mas tem um segundo ponto também que eu acho muito importante, eu quero que você dê atenção para isso. Não é que nos dias de hoje tem muito mais gente, né? Aumentaram-se muitos casos. Então, é claro que é importante você saber que muito mais gente está sim sendo diagnosticada, porque hoje nós temos muito mais ferramentas para conseguir fazer o diagnóstico mais preciso e mais correto. Mas eu quero que você saiba também que hoje em dia nós temos muito mais estímulos em excessos. Esses estímulos em excessos, eles não causam TDAH, mas eles causam sintomas. E muitos desses sintomas são iguais aos sintomas do TDAH. Então, o excesso de telas, ele causa um sintoma no seu cérebro, que é um dos sintomas do TDAH. Dormir pouco, dormir mal, vai causar sintomas no seu cérebro, que é um dos sintomas do TDAH também. Então, é importante você saber que o excesso de estímulos que nós temos hoje à nossa disposição, se a gente não moderar, se a gente não organizar, a gente vai ter sintomas, tá? Você não vai ter o transtorno, mas você vai começar a ter sintomas desse transtorno, certo? E eu quero também que você saiba que se você foi diagnosticado ou se você acha que tem TDAH, não se desespere, tá? O diagnóstico de TDAH, ele não é um selo ali para o fracasso, para uma vida mais difícil, muito pelo contrário. Na maioria das vezes o diagnóstico ele é libertador, porque pelo menos agora você sabe o que tem que ser feito, o que você precisa fazer para o seu cérebro funcionar melhor, o que você tem que fazer que vai ser melhor para o seu cérebro. Então, no TDAH, pessoal, como eu falei, os neurotransmissores eles estão em uma expressão diferente, numa quantidade diferente. Então, o cérebro não tem defeito, só que o funcionamento é diferente. Então, hoje em dia, nós temos vários tratamentos aí à disposição. Se você faz uso de medicamento, ótimo, o medicamento ele ajuda sim, ele ajuda a reter a dopamina ali no córtex pré-frontal, então vai te ajudar bastante. Mas eu quero que você saiba também que é importante você se organizar. Se você não mudar o seu comportamento, não alinhar seu comportamento de acordo com o funcionamento do seu cérebro, você não vai ter grande resultado, tá? O medicamento sozinho não faz milagre, o medicamento não ensina comportamento. Se você precisar de alguma ajuda com isso, eu tenho um método chamado Domínio do TDAH, que são várias estratégias e técnicas da neurociência, todas elas específicas para o cérebro com TDAH. Eu acho que pode te ajudar. Se você tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te interessou, fez sentido, te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com quem você acha que vai ajudar. Me ajuda a espalhar essa semente.
Muito obrigada, um grande beijo e fiquem com Deus.